Você está sobre a cobertura espiritual de quem? E a sua igreja? Quem é a cobertura espiritual da sua igreja? Mais um engano do evangelicalismo brasileiro. Vamos lá. Quando Jesus expulsou o demônio do gadareno, aí ele quis seguir Jesus e Jesus falou assim, não, vai e conta para os seus tudo o que Deus te fez. Jesus deixou quem como cobertura espiritual daquele homem? A mulher samaritana que acabou de ter aquele encontro com Jesus, saiu contando para todo mundo o que Jesus fez a ela. E quem ficou como cobertura espiritual daquela mulher? Certa feita, os discípulos disseram assim para Jesus, mestre, nós encontramos algumas pessoas expulsando demônios no seu nome e curando enfermos no seu nome, mas nós proibimos. Jesus falou assim, não proíbe não. Quem não é contra nós, é por nós. Quem deu cobertura àqueles homens para expulsar? Jesus nem sabia que eles estavam fazendo aquilo. Os apóstolos, os discípulos, Jesus não sabia quem era a cobertura. Até hoje, ninguém sabe quem abriu a igreja de Roma. Paulo escreveu a carta, Paulo foi para Roma, mas não foi ele que plantou aquela igreja. Quem foi? Com a cobertura espiritual de quem? Ninguém sabia. A mesma coisa a igreja de Efésios. Quando Paulo chega ali para plantar a igreja, ele encontrou 12 discípulos. Ele até perguntou, vocês receberam o Espírito Santo? Nós nunca ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Vocês foram batizados em quê? Não, no batismo de João Batista. E Paulo impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Quem que estava como cobertura espiritual daqueles 12 discípulos que pregavam o evangelho ali na cidade de Éfeso? Entende, querido? Eu já disse 1 milhão de vezes, pastor é dom e não título, ok? Pastor é dom, não título. Então um tem o dom de curar, outro tem o dom de línguas, outro o dom de interpretação, o outro tem o dom de profecia, um tem o dom de contribuir, o outro tem o dom de socorro, um tem o dom de discernimento de espírito e alguém tem o dom de pastor. Dá uma olhada, Efésios 4, do 8 em diante. Jesus desceu às partes mais baixas, subiu, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, não títulos, entende? Agora, Paulo sempre explicou, o corpo é um só. Não é porque eu não sou mão, eu sou pé, eu não sou parte do corpo. Não é porque eu sou ouvido e não sou olfato, que eu não sou parte do corpo. O corpo todo é um só. Todos têm a sua função. Agora o cabeça é Cristo. Te ensinaram que você tem que ter a cobertura de um homem, que a sua igreja tem que ter a cobertura de uma outra igreja. Para começo de conversa, Jesus não fundou nenhuma religião, muito menos denominação. Todas elas saem de divisão. E quando saem, a maioria das vezes não tem cobertura, não tem a bênção, como eles dizem. Para com isso. Ninguém precisa de cobertura espiritual de ninguém. Ele deu dons aos homens. Ele deu para pastores, apóstolos, evangelistas. Até que, dá uma olhada no capítulo 4 de Efésios, versos 12, 13, até o 16, entendeu? Você tem pastor até que você atinja a estatura de varão perfeito. Perfeito no grego quer dizer maduro. Até que você seja maduro, até que você atinja a perfeita varonilidade, ou um varão amadurecido. Aí você vai sair e fazer discípulos. Você não precisa de pastor a sua vida toda. Ele deu dons aos homens até que você amadureceu. Não precisa dar cobertura de ninguém mais não. Dá uma conferida. Engano Gospel. Um abraço, até o próximo. Fique com Deus.